Cristo, a verdade que liberta, verdade a ser vivida e compartilhada. Gostaria de convidar a nossa missionária Germana, missionária juntamente com seu esposo, pastor André, ali no Amazonas, e ela vai estar nos trazendo essa mensagem e falando deste trabalho de missões que nasceu no coração de Deus e tem que estar no nosso coração, porque nós somos chamados e convidados a estarmos juntos com Deus. Olha que privilégio, né? E ela tem esse privilégio de estar ali no Amazonas, liderando várias equipes, ela e o seu esposo. Que Deus possa abençoá-la, irmão. Tenha essa liberdade de nos trazer essa mensagem do que está sendo levado lá em Amazonas para tantas pessoas que só há solução em Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é com muita alegria que nessa manhã nós iremos compartilhar aquilo que Deus tem feito no campo missionário. Tudo que você vai ouvir aqui não é sobre o que Germana ou André estão fazendo na Amazônia, mas é o que Deus está realizando naquele lugar. E nós temos o privilégio de fazer parte daquilo que Deus tem feito. Quantos aqui já estiveram na Amazônia? Muita gente. Deixa eu mudar a pergunta. Quem aqui já esteve em uma comunidade ribeirinha? Muito bom. Ainda temos pessoas. Queridos, eu tenho boas notícias para essa igreja. Ainda que você não tenha ido a uma comunidade ribeirinha, ainda que você não vá a uma comunidade ribeirinha, através da sua vida, Deus tem alcançado as comunidades ribeirinhas. Através da oferta dessa igreja, Deus tem alcançado o povo ribeirinho. Como foi dito aqui, meu nome é Germana, eu sou natural de São Paulo. Eu e meu esposo, pastor André, estamos há 8 anos ali na Amazônia, dedicando as nossas vidas, sendo cuidados pelo Senhor enquanto semeamos a boa semente. Nós somos dentistas de profissão, mas costumamos dizer que servos por opção e vocação, Deus nos chamou para servir. E eu quero mostrar para você, nesta manhã, um pouquinho do que Deus tem feito naquele lugar. Eu gostaria de colocar os slides, por gentileza. Aqui nós temos alguns dados, né? Eu quero dizer para você que, além da Amazônia, Deus tem feito coisas lindas por todo o nosso Brasil. Pode passar, por favor. Aqui, meu esposo, pastor André, está seguindo ali para a região do Vale do Aço, também para compartilhar aquilo que Deus está realizando. Pode passar, por favor. Eu quero apresentar para você uma comunidade ribeirinha. Meus irmãos, as comunidades ribeirinhas, o povo ribeirinho, não sei se você sabe, mas é o 4º povo menos alcançado do mundo. São mais de 37 mil comunidades ribeirinhas. Estima-se, por que estima-se? Porque você vai perceber que em uma comunidade ribeirinha é muito difícil fazer uma contagem exata. Estima-se que mais de 10 mil comunidades ribeirinhas não alcançadas pelo Evangelho. Amazônia, nós navegamos por 30 dias sem sair de território nacional. 59% de território nacional que só tem acesso por água. Alguns anos atrás, nós estávamos, eu e meu marido e meus filhos, eu tenho 2 filhos, 2 homens, 2 rapazes. Nós estávamos em nossa igreja quando nós ouvimos falar da Amazônia. Nós ouvimos falar que nós, batistas, havíamos ganho um barco missionário, e que esse barco começaria a navegar. Eu e André somos voluntários em missões nacionais há mais de 20 anos. Já tivemos o privilégio de participar das Cristolândias, trabalhar com vários projetos. Então, nós nos colocamos à disposição para ajudar no barco. Peguei o telefone do pastor, que na época era o responsável pelo trabalho. Falei, pastor, eu quero ajudar.
Algum tempo depois eu liguei para ele e falei, pastor, e como é que estão? Já tem o consultório, nós queremos atender, nós já fazíamos isso nas Cristolândias, nos lares batistas. E o pastor me disse o seguinte, olha, o barco já está navegando, vai começar agora a navegar, porém, nós não temos ainda o consultório. Eu falei, pastor, e se nós fizermos uma campanha na igreja? É assim que funcionam as coisas no reino do Senhor, não é? E então ele falou, olha, resposta de oração. Meus irmãos, só tinha um problema, eu nunca tinha andado de barco, eu nunca tinha ido à Amazônia, e eu nunca tinha operado ou trabalhado com um consultório portátil, ou seja, eu não tinha ideia do que eu estava oferecendo. Mas o Senhor tem plano em todas as coisas. Quando eu desliguei o telefone, meu marido conhece a peça que ele tem em casa. Quando ele me viu falando sobre o consultório, ele foi procurar como ele montaria um consultório dentro de um barco. Nós descobrimos há 10 anos atrás que nós gastaríamos cerca de R$32 mil para montar esse consultório. Nós somos numa pequena igreja em São Paulo. Na época, a minha igreja não tinha mais de 100 membros. A maioria desses membros vivem com muito pouco. Nós descobrimos que R$32 mil não seria tão fácil. Fácil levantar R$32 mil? Nós também achamos que não. Nós levamos isso para o nosso pastor, levamos esse desafio para a igreja. Hoje, falar do barco é fácil. O barco está navegando. Falar do consultório é fácil. Os consultórios estão funcionando. Naquele momento, ninguém conhecia o barco. O consultório era uma ideia maluca dentro da nossa cabeça, que nem a gente sabia ao certo como ia funcionar. Mas, para a glória de Deus, em 3 meses, uma pequena igreja de São Paulo havia levantado R$32.100. E por que é que eu estou te contando isso? A obra do Senhor não funciona com dinheiro. Dinheiro compram coisas, ofertas salvam vidas. E Deus deu o privilégio para uma pequena igreja participar daquilo que Deus iria realizar. Naquele momento que nós entendemos que não se tratava de dinheiro, Deus estava dando para uma pequena igreja a oportunidade de participar daquilo que Deus iria fazer. Nós não tínhamos ideia, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Nesta manhã eu quero dizer para você, Deus vai fazer. Daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, daqui 100 anos, pela manhã falávamos sobre Eurico Nelson. Talvez naquele momento ele não tinha ideia do que Deus estava fazendo através da vida dele. Nós não temos ideia do que Deus vai fazer nessa manhã. Mas eu quero dizer para você, Deus quer nos dar o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele irá realizar. E Deus vai realizar porque a obra é dele. Cabe a nós, servos do Senhor, sabermos se nós queremos ou não participar daquilo que Deus está fazendo no nosso Brasil. E Deus está fazendo coisas maravilhosas. Esse é o barco missionário. É quase minha casa, porque eu passo mais tempo nele do que em casa, para a glória de Deus. E esse barco tem sido instrumento de bênção por onde ele passa. Hoje, lembra que nós fomos levar aquele consultório que a igreja comprou? Nós fomos levar na Amazônia. Nós achamos que deixaríamos no barco e voltaríamos, quem sabe, depois de 1 ano ou 2, para ajudar. Quando nós chegamos ali, nós nos deparamos com uma realidade até então, para mim, desconhecida. Ali naquela foto, ali no cantinho, não sei se você consegue ver, assim era o nosso atendimento. Muitas vezes nós passávamos o dia com o paciente no colo, literalmente no colo. Tem algum colega dentista aqui? Já atendeu um paciente no colo? Já atendeu um paciente dentro da canoa? Sentado numa cadeira enquanto você segura a cabeça do paciente. Deus tem nos dado o privilégio de fazer isso. Nessa primeira viagem, eu me deparei com uma Amazônia que eu desconhecia. Eu sou de São Paulo. A gente está acostumado a andar de metrô. Em meia hora você anda a cidade inteira. Eu viajei 15 horas de barco. Eu pensei o quê? Desbravei a Amazônia. Mal sabia que eu estava do lado de Manaus. Mas ali eu me deparei com crianças que nunca tinham visto um médico. Crianças que nunca tinham visto um dentista. Pior que isso, pessoas que nunca tinham ouvido falar que Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas. Pessoas que nunca haviam ouvido falar que existe um Deus que é a esperança. E eu estava atendendo.
E nós tínhamos levado kit de escova, pasta, fio dental. Alguém aqui fica sem sabonete em casa? Não? Pasta? Escova? Também não. Você sabia que a grande maioria das nossas crianças, jovens e adolescentes nunca tomaram um banho com um sabonete na Amazônia? Você sabia que uma criança, muitas vezes, quando nós entregamos uma escova de dente, ela olha para a gente e faz a pergunta: eu faço o quê com isso? E nós estávamos atendendo, e a Amazônia é quente. Mas é quente, né? Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando, é um sol para cada um. Nós estávamos fazendo atendimento e um garoto entrou na fila pela manhã. Nós somos proibidos por lei de atender uma criança, anestesiar uma criança sem um adulto, sem um responsável. E aquela criança entrou na fila, fez uma limpeza, saiu. E à tarde, de novo, quando eram umas 2 horas, eu olhei pela janela do bar, que eu vi aquele garoto ali fora de novo. E eu falei: o que será que esse menino... Imaginei, ele quer mais um kit, eu dou o kit, ele vai embora. Saí lá fora e falei: meu amor, o que é que você está fazendo aqui de novo? E ele me disse: eu estou com muita dor. Eu não posso voltar para casa com esse dente. Falei: corre em casa, chama a mamãe e vem aqui que a tia tira o seu dente. Mas aquele menino voltou e alguém disse: ele não tem ninguém. Aquela criança sentou na cadeira. Eu já não podia mais mandar aquele menino embora. Literalmente no colo eu anestesiei aquela criança, de aproximadamente 12 anos de idade, aproximadamente porque a maioria das crianças não tem certidão de nascimento. Tirei o dente daquela criança, ele ficou molinho no meu colo. Quando eu terminei, aquele garoto pulou da cadeira, me deu um abraço tão apertado, um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior e melhor presente que ele já havia ganho na vida. Eu nunca mais encontrei aquela criança, mas Deus usou a vida daquela criança para mudar a minha história. Naquele momento, Deus falou de forma simples e clara ao meu coração: aqueles a qual eu amo estão com dor, estão sofrendo, e o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Meus irmãos, para a glória de Deus, eu e André vivíamos uma vida muito confortável em São Paulo. Mas nós voltamos para São Paulo e o nosso coração ficou na Amazônia. Nós já não conseguíamos mais viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Então, naquele ano, nós fomos em 7 viagens missionárias para a Amazônia. E na 7ª viagem, para a glória de Deus, nós tomamos a decisão de não viver mais os nossos sonhos, de não viver mais os nossos planos, mas viver aquilo que Deus havia preparado para nós. Então, há 7 anos, eu tenho o privilégio de não receber nenhum centavo por atendimento, mas receber do Senhor o melhor pagamento que nós, servos do Senhor, podemos ter. Vidas rendidas aos pés do Senhor. E louvado seja Deus por isso, porque através do cuidado e da graça, nós não somos assistencialistas. Eu não saí de São Paulo para ir para a Amazônia restaurar dentes. Mas Deus nos levou para a Amazônia para ver vidas restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17, versículo 6. Bendito o varão cuja esperança é o Senhor e a esperança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto no tempo determinado, que não teme quando vem a chuva ou quando vem a seca, pois continuará a dar frutos. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Jeremias. Eu quero ler com você. Nós estamos acostumados, você sabia que a maioria dos ribeirinhos não sabem ler? Então nós estamos acostumados a contextualizar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, Jeremias: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Existe algo muito específico na Amazônia. Nós vivemos 2 períodos muito distintos. Na seca,
a água recua até 2 quilômetros. Na cheia, muitas vezes, a água cobre tudo isso e cobre, inclusive, as casas. Quando eu cheguei no primeiro ano ali, nós vemos as árvores, os galhos secos, que você olha e fala, ih, não tem mais o que fazer. Você vê as raízes expostas, os galhos secos. E esse texto me lembra muito e me faz pensar sobre as nossas vidas. Essa imagem é muito contrastante, mas nos fala realmente sobre como nós podemos estar, como galhos secos ou árvores frondosas. Quando eu olho aquelas árvores na seca, à medida que o rio vem subindo, que o rio vai se aproximando, a água vai encostando na raiz daquelas árvores, e essas árvores vão voltando a ter vida. Elas voltam a ficar verdes, a dar folhas, a ficarem mais robustas. E, de repente, aquelas árvores estão gerando frutos. Isso me faz pensar na nossa vida diante do Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não passamos de galhos secos, sem vida. Mas quando nós experimentamos ser nutridos, regados pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pelo cuidado do Senhor, à medida que nós nos aproximamos, a palavra viva do Senhor, ela vai gerando em nós vida, ela vai nos nutrindo. E na Amazônia, nós vemos isso constantemente. A seca e a cheia são períodos que nós vivemos todos os anos. E quando nós percebemos o quanto aquelas pessoas precisam do Senhor. Os ribeirinhos precisam de médicos, dentistas, enfermeiros, advogados, certidão de nascimento. Mas que de fato aquelas pessoas precisam é serem apresentadas a um Deus que pode mudar a história da vida delas. É serem apresentadas a um Deus que vai trazer vida, que vai trazer esperança. É serem apresentadas a um Deus que é a solução para todos esses problemas. E nós estamos lá porque nós entendemos que o Senhor pode mudar a história da Amazônia. Infelizmente, o norte do nosso Brasil, nós vivemos um caos quando falamos a respeito das nossas crianças. O maior número de abusos dentro e fora de casa. Mas a solução é Jesus Cristo. O maior índice de crianças que não leem, não escrevem, está no norte do Brasil, mas Jesus é a esperança. O maior número de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Você consegue imaginar se algum de nós, nesse momento, tiver um problema de saúde, uma parada cardiorrespiratória, mas o hospital mais próximo estiver a 3 dias daqui em uma canoa? Assim é a Amazônia. Eu gostaria de pedir que retornasse para aquele slide, por gentileza. Você consegue imaginar, nós que somos mães, o que é correr com uma criança por 3, 4 dias para chegar a um hospital? Aquela foto, essa foto aqui do cantinho. Lembra que eu falei que nós fomos a mais ou menos 7 viagens antes de ficar na Amazônia? Nós estávamos atendendo e um senhor chegou com uma criança em uma cadeira de rodas. E essa criança se debatia o tempo inteiro, uma criança grande, e ele pediu para que nós atendêssemos. Falei, pai, nós podemos atender, mas o risco da gente se machucar e machucar a criança é muito grande. Mas nós estamos dispostos. Eu, André, meu marido, que também é dentista, e mais um colega, nós paramos tudo e fomos atender aquela criança. Fizemos contenção, foi um atendimento muito difícil, tiramos 2 dentinhos daquele garoto que não tinha outra coisa que pudéssemos fazer. Quando nós terminamos atendimentos, oramos com ele, colocamos de volta na cadeira de rodas. Algum tempo depois, uma mulher desceu a rampa do barco, ela chorava e dizia, vocês são resposta da minha oração. Vocês são resposta da minha oração. Nós não entendemos o que estava acontecendo. E ela disse, eu sou uma serva do Senhor. Sou a mãe do garoto que vocês acabaram de atender. Vocês são resposta da minha oração. Meu filho chora de noite. Dias e dias, há muitos meses, dia e noite, meu filho chora de dor. Meus irmãos, você consegue imaginar uma criança se debatendo o tempo inteiro dentro de uma canoa, atravessando um rio que muitas vezes de uma margem a outra tem 5 quilômetros.
para tentar atendimento. É impossível. E essa mãe nos disse o seguinte: eu cansei de buscar a homens. Comecei a dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor que mandasse alguém para cuidar do meu filho. Vocês são resposta da minha oração. Naquele momento, eu e André, que ainda estávamos em São Paulo, entendemos que Deus estava movendo os nossos corações. Deus estava nos tirando da nossa zona de conforto, porque existia uma mãe de joelho clamando pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Deus é o Deus que atende o clamor do teu povo. Não importa aquilo que você esteja passando nesse momento. Deus se importa com o seu problema. Não importa se nós moramos em uma casinha de madeira no meio da Amazônia ou numa grande mansão. Não importa se nós andamos de carro zero ou numa canoa de madeira. Deus se importa com os seus. Deus se importa com os nossos problemas. E Deus move o que for necessário para abençoar e cuidar uma mãe ribeirinha. Deus move o que for necessário para abençoar a sua vida nessa manhã. Porque os nossos problemas importam para o Senhor, as nossas necessidades importam para o Senhor. Eu gostaria de passar mais um slide, por favor. Aqui nós temos uma comunidade indígena. Nós levamos 10 anos para alcançar essa comunidade, o Evangelho. Não sei se você sabe, mas em muitos lugares nós somos proibidos de entrar se falarmos que somos cristãos. Então, muitas vezes, a missionária germana não entra, mas a profissional o dentista entra e nós entramos. E aonde está o povo de Deus, há esperança. Aonde está alguém que serve e teme ao Senhor, há esperança. Aonde você trabalha, precisa haver esperança. Aonde você estuda, precisa haver esperança, porque nós levamos a esperança de Cristo Jesus. Nós temos em nossas mãos a solução para a nossa nação. Pode passar mais uma, por favor? Aqui mais algumas fotos. Durante a pandemia, nós vivemos o caos ali na Amazônia. E durante a pandemia, nós vivemos experiências que marcaram as nossas vidas. Em uma das comunidades, eu comentava com o pastor, ele conhece uma das comunidades onde nós estivemos. Foram entregues, através da sua oferta, a oferta do povo batista no Brasil, 9.745 cestas básicas na Amazônia. Mas nós montávamos, nós carregávamos o caminhão, nós descarregávamos os caminhões. As pessoas perguntavam, a vacina deu algum problema, alguém sentiu dor? A gente não tinha como saber, porque carregando cesta básica, as pernas doíam, as costas doíam, os braços doíam. Mas louvado seja Deus, porque naquele dia vidas podiam entender que Jesus Cristo era a esperança. Nós não entregávamos comida, mas nós levávamos esperança através de Cristo Jesus. E nós vivemos ali muitas experiências. Uma delas foi com uma criança chamada Graziele. Essa criança, havia caído a tampa de um bueiro nas pernas dessa criança. E a família, ela estava de cama, e a família disse, não, uma família indígena, espere, daqui 3 meses ela vai estar boa, com as pernas enroladas em folhas de madeira, em folhas de árvore. Nós chegamos ali, quando nós encontramos aquela criança uivava de dor. Meus irmãos, nós estávamos trabalhando 24 horas na porta dos hospitais. Enquanto todo mundo corria dos hospitais, nós estávamos nos hospitais. Eu vi os irmãos de amarelo aqui, nós éramos conhecidos como os anjos de amarelo. Nós entrávamos e saíamos de todos os locais onde todo mundo fugia. Por imprudência, jamais, mas por entender que aquelas pessoas precisavam ouvir da graça e do amor de Jesus. Essa criança foi levada ao hospital. 2 horas depois, ela estava no centro cirúrgico. Aquela menina estava entrando em sepse. Nós demos entrada com aquela criança às 2 horas da tarde. Às 4, ela estava no centro cirúrgico. Ficou 14 dias internada. E por que é que eu estou te dizendo isso? Porque naquele dia, o meu desejo era dormir. Eu tinha passado a noite trabalhando no hospital, entregando cestas e café. E quando nós ouvimos que aquela criança precisava, me disseram que ela tinha ralado o joelho. A minha vontade foi mandar um band-aid e um dipirona. Mas nós precisamos ter intimidade com aquele que nos chamou e entender a hora de servir. Nós precisamos entender que as pessoas estão precisando e precisando de socorro. E o socorro do Senhor pode vir através da minha e da sua vida. Talvez nessa manhã alguém sentadinho aí do seu lado esteja precisando do seu socorro. E às vezes nós estamos tão corridos e tão atarefados que nós nos esquecemos de estar sensíveis àquilo que Deus tem para nós.
Pode passar mais uma, por favor? Aqui alguns batismos. Nós temos o privilégio de fazer os batismos muitas vezes no nosso quintal. Esse aí é um dos rios ali na Amazônia. Pode passar mais um, por favor? Aqui, nós somos hoje, para a glória de Deus, em mais de 200 missionários na Amazônia. Deus tem nos dado o privilégio, para mim e pastor André, de coordenarmos a região norte. Nós temos meninos e meninas dedicando a vida. Deixa a cama quentinha de casa, a comida fresquinha da mãe, e vão morar em uma comunidade ribeirinha. Nós temos lá pelo menos uns 15 jovens aqui de Minas, para a glória de Deus, servindo ao Senhor. Meninos e meninas que deixam o conforto da igreja e vão morar em uma comunidade. Lá nós temos médicos, dentistas, advogados, enfermeiros, que entendem que o nosso valor não está no que nós fazemos, mas está em quem nós servimos. E nós servimos a um Deus que é a solução para todas as coisas. Pode passar, por favor? E esses meninos estudam enquanto estão no campo. Esse é o fruto do nosso trabalho. Fruto do trabalho, se alguém te perguntar qual é o patrimônio que existe de missões nacionais na Amazônia, são vidas rendidas aos pés do Senhor. A herança nós deixamos para alguém, não é assim? O legado nós deixamos em alguém. E o que nós queremos deixar na Amazônia? São vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Pode passar mais uma, por favor. Aqui mais algumas fotos. Pode passar, por favor. Aqui a nossa PIB do Jatuarana. Nós tivemos o privilégio de alcançar uma pessoa em uma comunidade que só tinha uma família. E quando nós voltamos lá na semana seguinte, ele havia levantado essa tapera e dito que ali seria a PIB de Jatuarana. Só que ali só morava uma família. Ano passado, para a glória de Deus, pode passar mais uma, nós tivemos o privilégio de inaugurar a primeira igreja batista em Jatuarana, para a glória de Deus. A palavra do Senhor está chegando em lugares não alcançados. A palavra de Deus está chegando em meio aos ribeirinhos, em meio aos indígenas, através da igreja de Cristo Jesus. E eu quero finalizar dizendo para você, alguém aqui conhece o Oiapoque? Alguém já foi ao Oiapoque? Temos alguém que já... É longe, né? É mais longe ainda do que a gente pensa. E há algum tempo, você sabia que você tem uma missionária no Oiapoque? Você sabia que essa igreja, através das suas ofertas, das suas orações, tem sustentado uma missionária no Oiapoque? Meus irmãos, há 2 anos atrás, nós recebemos a incumbência de ir ao Oiapoque. Havia uma igreja fechada, ou melhor, um templo fechado. Oiapoque está dentro do projeto Amazônia. Fui eu, Andréia, nossa missionária de Namara. Primeiro desafio, descobrir como chegava no Oiapoque. Segundo desafio, chegamos ali e encontramos um templo fechado. O que a gente fez? Abrimos a janela do templo, entramos e fomos orar. O que nós vamos fazer? Quando nós começamos a orar, nós ouvimos a voz de uma criança. E essa criança dizia assim: Senhor, muito obrigado. O Senhor ouviu a minha sofrência. O Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor sabe o quanto eu chorei na tua presença, pedindo para que o Senhor reabrisse a minha igreja. Todas as igrejas estavam abertas e a nossa não. Quando nós abrimos olhos, era uma menina de 6 anos de idade, Emily Rebeca. Emily Rebeca, desde que a igreja havia fechado há 2 anos, por várias questões, Emily estendia a mão sobre a igreja e orava para que o Senhor reabrisse a igreja dela. Nós não fomos parar no Oiapoque porque era estratégico. Nós não fomos parar lá no Oiapoque porque nós somos espertos. Nós fomos parar no Oiapoque porque Deus estava respondendo à oração, o clamor de uma menina de 6 anos de idade. Existe um clamor na Amazônia. São mais de 37 mil comunidades ribeirinhas. E nós, povo do Senhor, somos a resposta para esse clamor. Eu gostaria que você ouvisse Emily Rebeca. Pode passar o vídeo, querido, por gentileza. Essa criança hoje, para a glória de Deus, nós temos 3 missionárias. Uma professora, uma assistente social e uma psicóloga morando no Oiapoque, revitalizando essa igreja, alfabetizando as crianças, levando a graça, o amor de Jesus. E essa criança, Emily Rebeca, aquela menininha que vocês estão vendo ali em pé,
essa menina tem a plena convicção de que Deus reabriu aquela igreja porque ela estava orando, porque ela estava buscando ao Senhor. Eu estou muito feliz aqui por a missionária tia veio aqui, por outro missionário. Tem muita gente aqui porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abram o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei, chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, Ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. É sobre essas crianças que nós estamos falando. É para alcançar Emily e Rebeca que a sua oferta tem alcançado e as suas orações. E eu gostaria, meus irmãos, de nessa manhã motivar você a continuar participando do que Deus está realizando. Deus tem feito coisas lindas para a glória dele, mas há muito a se fazer. E como é que você pode participar? Primeiramente orando. Porque tudo começa na oração. É pela oração e através da oração que vocacionados irão aos campos. É através da oração que o sustento dos missionários e tudo o que é necessário chegará. E é pela oração que cada um dos 200 missionários que estão ali vão dizer sim para o Senhor todos os dias quando levantarem e não tiverem água encanada, luz elétrica, quando nós precisarmos ir tomar banho no rio, ou usar banheiro no mato. E nada disso será um empecilho, porque nós sabemos por que e para quem nós estamos trabalhando. E eu gostaria de convidar os irmãos a participarem de uma viagem missionária, ir a uma viagem do barco. Em janeiro, nós temos um acampamento de 11 dias para jovens vocacionados. No último acampamento, nós tivemos mais de 100 jovens, 11 dias imersos na Amazônia. Nossa mais nova tinha 13 e o mais experiente tinha 63. Eu quero convidar você a dedicar jovem 2 anos da sua vida. Médicos, dentistas, enfermeiros, participem daquilo que Deus está fazendo. Mas nesse momento, eu gostaria de convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu gostaria de orar com você. E se você quer oferecer ao Senhor algo nesta manhã, seja o seu tempo, o seu recurso, a sua vida, 11 dias em um acampamento, 7 dias em uma viagem missionária, ou quem sabe, 2 anos num campo missionário, ou sustentando a obra missionária. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus quer nos usar. Deus quer usar a cada um de nós de maneira específica na sua obra, no seu reino. Seja aqui em Minas, na Amazônia.
Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem se estendido sobre as nossas vidas. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos. Usa-nos para cumprir os teus planos e propósitos, Pai. Com todas as nossas fragilidades, fraquezas, ainda assim nós pedimos a tua graça sobre nós. Obrigado por esta igreja que tem amado missões. Obrigado por esta igreja, Deus, que tem orado por missões. Nós louvamos o teu nome, derrama da tua graça, eu te peço, em nome de Jesus. E continua acrescentando no coração dos teus servos, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, quero dizer para você que se você quer saber mais sobre esse projeto, se você quer adotar o projeto, se você quer ir a uma viagem missionária, nós vamos estar ali à porta. Eu vou entregar para você esse cartãozinho com o nosso contato. Você pode colocar aqui o seu telefone, o seu nome e nos entregar. E aí a gente passa para você todas as informações que você quiser. Você que quer adotar o projeto, não fique de fora do que Deus está realizando. Vá ao campo missionário e, para a glória de Deus, que nós possamos ver a nossa Amazônia salva para Jesus. Amém? Pastor, muito obrigado. Meus irmãos, que Deus abençoe e que o Senhor continue usando essa igreja para a glória dele. Amém?